Aqui a pergunta é como lidar com a insegurança nos relacionamentos. Em que se baseiam nossas relações? Ao olhar para as nossas relações, fica claro que elas se baseiam nas ideias que nós temos, nos conceitos que nós trazemos, nas posições de desejo e medo que está presente em cada um de nós. Então, nossas relações, elas não podem se assentar em outra coisa. Enquanto não houver uma mudança para essa condição. Enquanto estivermos situando nossas relações dentro desse princípio, que é o princípio do pensamento, presente no contato com ele ou com ela, estaremos dentro desse velho movimento do eu. Aqui, juntos, estamos investigando tudo isso. Uma vez que, nesses encontros, a proposta é irmos além desta condição, que é a condição do eu, que é a condição de uma pessoa presente na vida, dentro da experiência das relações. Essa pessoa presente é a complicação. Como seres humanos, o que nós conhecemos da pessoa, o que a pessoa representa, é basicamente egocentrismo. Vamos compreender aqui uma coisa muito básica. Todo o seu interesse é invariavelmente em si mesmo. Naquilo que você deseja, naquilo que você quer, naquilo que você busca, naquilo que você procura. No contato com o outro, a perspectiva dele ou dela é a mesma. Ele está autocentrado. Ele é autointeresseiro. Ele está envolvido com ele mesmo. Por mais que tenhamos teorias, crenças, conceitos sobre a necessidade do amor nas relações, não sabemos o que é o amor. O que nós conhecemos nas relações é esse autocentramento, é esta condição psicológica que é constituída a pessoa. Essa condição psicológica é o egocentrismo. Nós podemos teorizar sobre desapego, sobre humildade, sobre cooperação, sobre cumplicidade amorosa e todo esse tipo de coisa. Mas a verdade é que são só conceitos, teorias, são crenças. Nós fomos moldados na vida para um modelo de crença. Nós apenas acreditamos, nós apenas temos a confiança que o intelecto nos dá acerca desta ou daquela outra coisa. Então, nós estamos vivendo basicamente numa abstração intelectual, num modelo intelectual de sentir, de emoção, de percepção, de sensação, de pensamento,
que estamos dizendo é que intelectualmente nós estamos dando conceito para tudo isso. Porque vivemos dentro de um intelecto condicionado. Então, nós estamos envolvidos com teorias, com conceitos e com crenças de como a vida deveria ser. O que de fato não é real. O que é real para as nossas vidas nesse momento é aquilo que estamos vivendo. E o que estamos vivendo não é o desprendimento, não é a humildade, não é a cumplicidade amorosa, não é a liberdade nas relações. É o medo, é o desejo, é a dependência, a psicológica dependência do outro, a emocional dependência do outro, a sexual dependência do outro, a financeira dependência dele ou dela. Então, isso são as nossas relações. Mas estamos vivendo nesse intelecto condicionado, afirmando conceitos, afirmando teorias, crenças. E, naturalmente, o ideal do que deveria ser. Jamais estaremos livres do sofrimento em nossos relacionamentos enquanto não compreendermos esse elemento, que é o elemento eu, nas relações. O eu é o que está ocupado com o que deseja, com o que quer, com o que busca. Também com o que não quer, com aquilo que não deseja, com aquilo que lhe é mostrado e ele rejeita. O eu vive de escolhas. Essas escolhas são as escolhas desse condicionamento. Assim, nós estamos vivendo dentro de uma mente condicionada. Então, esse condicionamento psicológico é algo que está presente em cada um de nós, norteando nossas vidas. Naturalmente, nossos relacionamentos. A vida consiste de verdade de relações. Não há qualquer possibilidade de uma vida sem relações. Agora, aqui no momento, há uma relação, há um escutar. Mas observem como nós temos feito e o que estamos fazendo de nossas relações. Aqui nessa relação há um escutar, mas um escutar dentro de um compartilhar de uma única presença aqui. E, no entanto, nós trazemos para as nossas relações, como essa que está acontecendo aqui, nesse escutar, a ideia da separação. A separação é a ideia de que há duas realidades aqui. Uma é esse que escuta, a outra é esse que fala. Isso é uma ideia sobre a realidade. É uma crença sobre a realidade. É um modelo de pensar sobre a realidade. Porque a realidade aqui, nesse instante, é a realidade do escutar. Há somente o escutar. Essa é a única realidade. Embora aparentemente tenha alguém falando e alguém ouvindo. Mas isso não é real. Mas é nisso que nós acreditamos. Acreditamos na existência desse alguém que eu sou, desse alguém que ele é. Vejam as implicações disso.
para as relações, como esse sentido do eu, do ego, desse alguém é autointeresseiro, ele está em separação, ele está em divisão, ele está nesta dualidade. Então há duas coisas. É a identidade em separação. Então a identidade do eu é a dualidade. Porque o eu separa, o eu divide. E onde há divisão, separação, há conflito. Algum nível de sofrimento está presente nesta dualidade, nesta separação. Acompanhe isso aqui. Aqui estamos abordando com você a vida. Então tudo está em relação. Uma coisa está em relação com a outra. Você tem uma relação direta com tudo que acontece. Agora você está respirando, então há uma relação direta com a respiração. Então você é relação. No entanto, a ideia de um eu que se separa como um elemento principal na relação não existe. Esse eu é o nosso sentido do ego. É o sentido de alguém presente. Quando há esse sentido de alguém, nós temos o conflito. Você acredita que ama a pessoa com quem você se relaciona. Isso é parte da crença desse alguém. Você tem sim uma relação, mas a nível pessoal, sua relação é egocêntrica. Ela, por sua vez, está tão interessada nela mesma, como você em si próprio. Assim, esse encontro é um encontro que se firma nesse auto-interesse, que é particular para cada um. Eu tenho tocado nesse assunto aqui com você várias vezes. Eu tenho por princípio sempre voltar de novo e de novo e de novo. Nós temos uma grande dificuldade de compreender alguma coisa quando ouvimos pela primeira vez. Temos que ouvir pela segunda, terceira. Alguns de nós precisamos ouvir muitas vezes. Em especial um assunto como esse, que envolve o despertar da sabedoria, o florescer da inteligência, investigar isso aqui, essas falas, várias vezes. Isso tem um certo valor. Na verdade, um grande valor. Porque quando ouvimos de novo, podemos ter aqui duas coisas. Primeiro, uma aproximação nova, intelectual, daquilo que já ouvimos. Isso é importante porque o intelecto precisa se nortear. Algumas pessoas, quando chegam aqui no canal, dizem: do que é que você está falando? Elas não compreendem que precisam dar a si mesmas um certo tempo para intelectualmente terem uma aproximação dessa abordagem. Mas é assim com qualquer outro assunto. Em especial, um assunto como esse. Porque requer um novo modo de pensar, que foge completamente desse antigo modelo que nós temos, tradicional, onde ficamos apenas repetindo, por imitação, por cópia, vitimados de um modelo de propaganda,
dizemos as coisas, repetimos as coisas, falamos sobre elas, como se de fato nós compreendêssemos aquilo. E o que estamos fazendo é só repetir, repetir, repetir. Em razão de um condicionamento intelectual de propaganda. Esse assunto aqui requer que você se aproxime investigando. Então, o primeiro aspecto aqui é ter esta aproximação nova, nesse sentido intelectual, para poder acompanhar essa fala. O outro aspecto fundamental é o toque de um experimentar em um nível novo dentro de você, ao se deparar com essa abordagem aqui. Então, aqui nós temos que olhar com paciência para esses assuntos. Nós estamos lhe propondo aqui o fim da ilusão sobre quem é você. Naturalmente, isso é o fim da confusão, desta insegurança nos relacionamentos, porque isso é o fim do medo. O que está prevalecendo em nossas relações uns com os outros, quero repetir, é a dependência, é o apego, é esse sentido de carência, de necessidade de preenchimento em algum nível, sexual, psicológico, emocional. E tudo isso é medo. Aqui no canal, nós estamos abordando com você o fim desta dualidade. Desse sentido de alguém na relação. Então a relação está presente, mas não há mais o sentido de alguém. Então todo esse movimento egóico, todo esse movimento egocêntrico já não está mais presente. Então quando você pergunta como lidar com a insegurança no relacionamento, se livrando da ilusão desse alguém nas relações, essa é a resposta. Quando não há mais o sentido do eu, do ego nas relações, nós temos presente uma outra coisa. É a presença do amor. O amor é aquilo que torna a vida perfumada, alegre, leve, feliz. Sem esse perfume, não há beleza, não há graça, não há leveza, não há liberdade. O ponto é que aqui nós não podemos contar inicialmente com a presença do amor, sem antes termos uma aproximação da liberdade. Notem, a presença do amor é a liberdade. Mas não podemos ter a presença do amor sem antes uma aproximação do que a liberdade representa. A liberdade é a presença do amor. Assim, nós precisamos nos aproximar uns dos outros, mas sem a ilusão de alguém presente. Aqui, nesse contato, observe como você olha para o seu marido. Você olha através de uma ideia que você tem sobre ele. Naturalmente, de tudo que já viveu com ele nos últimos 15 anos. Os momentos de decepção, de frustração, de raiva, de aborrecimento, de contrariedade, de mentiras, de tudo aquilo que feriu você, magoou você, aborreceu você em algum momento no passado. Quem é esse elemento que ainda continua vivo aí?
Quem é esse você que carrega todas essas marcas, todas essas cicatrizes de feridas do passado? É o eu? É o ego? Então, quando você se relaciona com ele ou com ela, você a vê, ou você o vê a partir do ego. Essa é a verdade da autoimagem. Você tem uma imagem sobre quem é você. E tem uma imagem sobre quem ele é. Veja, esse não é um assunto, autoimagem não é um assunto para a psicologia. O que a psicologia diz da autoimagem? Não, esse não é um assunto para uma ciência intelectual de estudo, de análise. Esse é um assunto ligado à sua vida. Nós estamos sempre carregando conosco esse formato de ser alguém. Então nós precisamos compreender aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Não podemos contar com um especialista, alguém para nos mostrar isso, porque ninguém pode, a não ser nós mesmos, nos tornarmos cientes do que ocorre em nossas relações. Então, trazer consciência para si mesmo nesse momento, estudar a si próprio. Então, autoimagem não é para a psicologia, a autoimagem é algo para ser compreendido por cada um de nós. Quando temos uma aproximação de nós mesmos. Daí a importância do autoconhecimento. Esse é um tema principal aqui com você. Estudar a si mesmo. Não é o autoconhecimento, segundo um especialista também, ou segundo diz esse ou aquele livro, é algo que você estuda aqui e agora, olhando para todo esse movimento que é o movimento do eu, desse mim, desse alguém. Assim, quando você descobre o que é esse olhar para si mesmo, começa a perceber esse movimento que vem do passado, que está dando formação a essa autoimagem, que faz com que você olhe para ele ou para ela a partir desse lugar, trazer atenção para isso, é poder se livrar dessa condição, indo além desta autoimagem, indo além do ego, deste mim, desta pessoa. Então não é a outra pessoa que lhe causa insegurança. A presença do medo é algo presente na pessoa que você acredita ser. Que não é outra coisa a não ser uma autoimagem que projeta sobre ele ou sobre ela uma ideia de quem ele ou ela é. Você traz isso do passado. Percebam como é importante isso aqui. Todas as vezes que você se encontra com alguém, está encontrando com ela pela primeira vez. Não existe o passado. Ao se deparar com o marido, com a esposa, quando você traz uma imagem dele ou dela, é essa imagem que está presente e não ele ou ela. Então estamos sempre trazendo o passado para o momento presente, para as nossas relações, e isso produz problemas, produz conflitos, produz desordem, produz sofrimento.
Então, o sentido do eu, do ego, é esse elemento em nós, carregado de medo, e se situando na relação com base no passado. Então, o que nós temos presente? Então, nós vivemos criando relacionamentos. Em outras palavras, vivemos sustentando a ilusão do passado em nossas relações. Isso é a ausência da liberdade. E se não há liberdade, nós não temos a presença do amor. Se o passado está vivo, recebendo essa vivacidade da desatenção nesse momento, é isso que a humanidade tem feito há milênios. Nós aprendemos a viver assim. Nós estamos vivendo assim nesse formato, nessa pessoa, nesse mim, nesse ego. Nossos pais viveram assim, nossos avós viveram assim, o mundo inteiro vive assim. Uma vida centrada no eu, nesse alguém, criando esta separação nas relações e, portanto, sustentando o medo. E queremos aprender a lidar com a insegurança nas relações. Ou queremos aprender a lidar com a insegurança nos relacionamentos. Veja, quando há real relação, temos a presença do amor, não há insegurança, não há medo. Porque não existe essa imposição do ego, do eu, sobre o outro, sobre ele ou sobre ela. Não existe esse medo dele ou dela, porque não existe essa autoimagem projetando isso aqui e agora. Estamos juntos nisso? Será possível uma vida como estamos colocando aqui para você, sem o passado? Olhar para ele ou para ela pela primeira vez? Nós não compreendemos bem isso. Nós não sabemos o que é isso, porque nós passamos uma vida inteira desatentos. Aqui no canal nós temos diversas playlists trabalhando com você essas questões diversas. A verdade do autoconhecimento, a real meditação de uma forma prática, a questão desta atenção que se faz necessária, que é essa plena atenção. É isso que desfaz essa condição psicológica da autoimagem. Tudo isso é parte de algo que precisa ser realizado nesta vida. Então, nós temos sim o despertar espiritual, a realização da verdade de Deus. Esse é o fim do sofrimento, esse é o fim da confusão. É a presença do amor, da beleza, do perfume, desta graça do amor na relação. Quando você carrega esta liberdade, quando você não está mais vivendo nesta autoimagem, nesse movimento que vem do passado, quando não há mais o sentido do eu, do ego aí, o seu contato com o outro, com o mundo à sua volta, é algo completamente diferente. Assim, a nossa aproximação aqui é desta visão da não dualidade. A expressão aqui é Advaita, a não dualidade. Os antigos sábios indianos chamavam de não dualidade, de Advaita. Um estado de ser onde há uma única realidade presente. Essa realidade é a realidade de Deus, é a realidade do amor, da verdade. Isto é ser, isso é consciência, isso é felicidade. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nossos outros canais aqui no YouTube.
Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para conhecer também os nossos canais, onde estamos abordando esse assunto com você, aprofundando isso com você. Temos muitos vídeos para você investigar isso. E mais importante do que isso, nós temos os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, nesse contato com a investigação, nesse contato com o silêncio, aprofundando isso aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros dentro desses finais de semana, sábado e domingo. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos tratando da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. A única realidade presente em toda a existência é a verdade da Advaita, da não separação, da não dualidade,